Boa noite a todos. Boa noite. A paz do meu Senhor Jesus se faça presente em nossos corações hoje e sempre. Sejam bem-vindos à nossa casa, GEP, Grupo de Estudo da Doutrina Espírita Eurico de Traçanovo. E hoje, mais uma atividade, a doutrinária de hoje, teremos a nossa amiga, palestrante espírita, colaboradora, trabalhadora da Seara do Cristo, Ivaneide Santos. Eu convido já para se sentar-se e aguardar o seu momento. Vamos nos preparar para o início dessa atividade, com a nossa prece inicial. Vamos levar o nosso pensamento ao alto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Eu convido a nossa irmã com um tema que trará para nós o entendimento hoje, a saúde do Espírito. Para você, irmã, nossa melhor vibração. Até 8h10, 8h15, eu? Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite. Quando tratamos esse tema, a saúde do espírito, nossa, só o capítulo, como você falou, né, Tânia? Tive que estudar muito. E aí fui buscar outras fontes para complementar, mas ali o secretário faz um estudo muito profundo sobre essa questão. E aí fui aliando com outras fontes aqui que a gente vai ver. E é justo que a gente comece, só para a gente relembrar, quem tem o entendimento da doutrina que não tem também, ficar por dentro do assunto. O livro dos Espíritos, os Espíritos foram criados por Deus, simples e ignorantes. Então, ainda está dizendo que isso aqui ninguém tinha conhecido nenhum. Zerado, que nem o carro zero quilômetro. Depois, Deus continuando a nossa criação, Ele nos criou, simples e ignorantes, dotados de aptidão para tudo conhecer e para progredir. Em virtude do livre-arbítrio. Livros. Livre-arbítrio. Começou a se olhar. Isso. Mas Deus nos deu livre-arbítrio para a gente fazer o bem. Caminhar no amor. Porque quando Deus nos criou com o gesto do amor. Já estava ali dentro de nós, nos convidando a caminhar, seguindo as suas leis que estão gravadas aonde? Na nossa consciência. Se a partir de algum momento a gente se desviou do caminho certo, a atividade foi nossa mesmo. E não quis parar naquele momento para escutar a voz da nossa consciência. Não faz isso, não coloca o dedo aqui, porque vai furar. Esse caminho está cheio de espinho, outro está com flores. A gente quer experimentar. E nada mais justo do que fazer essa reflexão aqui, que está lá no Evangelho também. Já dá a ideia do que é a porta larga, né? Porque a maioria de nós fizemos essas escolhas, não. Entrar pela porta larga. Outros, a porta estreita. Infelizmente, a maioria foi pela porta larga, se dominando, deixando-se dominar pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pelas más paixões, cometendo crimes, ferindo corações, ferindo a si mesmo, enchendo assim a bagagem de dor e sofrimento. E lembrando muito bem que Deus sempre nos convidou a evoluir pelo amor. A escolha foi nossa. E aí a luz vira aqui e fala muito bem sobre essa questão. Onde está sentada a Gênesis das doenças? Está no corpo físico? Para vocês verem aí. Está sentada no espírito, ser pensante e inteligente. Não está no corpo físico, mas no espírito. Lembra do começo, fomos criados purinhos. Dotado de tudo que a gente precisava para caminhar. Deus nos fez, aqui a sua mala está vazia, vai encher sua mala. Vamos imaginar assim. E aí a escolha foi nossa. Nessas escolhas, aqui o Espírito, só para a gente ter uma imagem assim na nossa mente, o perispírito
espírito, perispírito e corpo físico. Durante as encarnações, foi fazendo acertos, cometendo erros. Nesses erros, fomos convidados a reparar através da dor. Mas muitas vezes fomos convidados a reparar através do amor. Mesmo assim, rebeldes ainda, vai pelo sofrimento. E traz o sofrimento à alma, fica impregnado de energias negativas, e passa pelo perispírito, e o corpo físico é o instrumento da dor. É ele que a gente vai sentir. Mas antes de tudo isso está registrado no nosso arquivo espiritual, quando vamos reencarnar, formando o nosso perispírito, a atmosfera terrestre, por exemplo, ou o nosso planeta que você vai reencarnar, e ali vai sendo desenhado por nós mesmos, somos arquitetos do nosso destino, as doenças que estão gravadas aqui no perispírito, que em algum momento vão ser manifestadas aonde? Mas vale lembrar que muitos de nós podemos encarnar assim, a passar por algum tipo de doença, mas a nossa conduta é tão voltada ao bem, que você poderia ter uma dor de cabeça a vida inteira crônica, e só uma leve dor de cabeça, uma vez ou outra, devido ao bem que você fez. Mas se você fizer uma escolha por outros caminhos, a doença vai se agravar em muito, convidando você a reflexões. Novamente eu trago esse desenho para ilustrar o desequilíbrio do ser pensante. O espírito é o ser pensante, é ele o inteligente. Causa as doenças que são manifestadas no corpo físico. Não é Deus que nos pune, somos nós que nos desequilibramos. E nessa atual existência que estamos, ao mesmo tempo que ficamos em algum momento em desequilíbrio, podemos nos reequilibrar. E aí, novamente, o espírito emana, passa para o perispírito e se transforma aí no corpo físico a doença. Vamos dizer assim, um problema cardíaco. Poderia ser evitado, mas você acumula tanta raiva, tanto ódio na vingança, tanta mágoa, tanta culpa, tudo isso, em algum momento, se manifestar em doenças. É um exemplo só, são diversas. Eu trouxe um exemplo do livro, mas do filme essa imagem. Nosso Lar 2, os mensageiros, vocês lembram dessa cena aí? Que Fernando reencarnou, rico, cheio de dinheiro, para fazer o quê? O bem, a caridade, ajudar na construção do centro, ajudar o irmão. Mas ele, muito egoísmo, orgulho, a vaidade, a ganância, estava seguindo um caminho completamente contrário. Viu uma parte que ele está lá bebendo. Quando tudo isso vai acumulando energias negativas. Lembra de André Luiz, que ele cometeu suicídio inconsciente, ele estava fazendo a coisa consigo mesmo. E aí o irmão chama ele para conversar e mostra, você quer ver realmente qual foi o planejamento, e ele é chamado a conversar e fazer essa reflexão. E graças a Deus ele ainda teve a chance, né? Foi chamado esse diálogo, e aquele menino faz oração, intercede por ele. E assim ele, quando retorna à vida, com mais alguns anos de saúde, ele muda a conduta dele. Escolhe fazer o bem. Quantos de nós, em sonhos, somos chamados, no momento da emancipação da alma, estudar de amiga nos convida, sua missão, sua aprovação, sua expiação, não para você questionar isso, para você crescer. A gente acorda com uma certa sensação assim meio estranha, hoje tem que fazer algo diferente na minha vida. Outros ignoram. Então, as doenças resultam do uso inadequado das energias. Quem é que gera essas energias? Nós. É a parte que ele está doente, e depois mostra como é que fica o perispírito, se você lembra desse detalhe no filme que assistiu. Alguém lembra esse desenho aí? Eu cheguei a assistir, não sei se todo mundo assistiu. Na parte que ela está canalizando a energia, assim somos nós. Um momento de felicidade, toda a nossa alma impregnada de energias sublimes. Um momento de tristeza, de raiva, de dor, de reclamações, de questionamento, que vai acumulando energias em nós. E quando você manda algum pensamento negativo em direção ao outro, é você mesmo responsável. Por isso que Joana nos diz aqui,
aqui, ó, conduzir bem essa força é um recurso preventivo para doenças degenerativas. Portanto, são evitáveis. Depende de quem? Exclusivamente de cada um de nós evitar. Já sabemos aqui hoje como fazer, a partir de agora ficarmos atentos, vigilantes. Todas as energias poderão ser canalizadas sob o comando de quem? Da mente. Quem é que comanda a mente? Quem? Isso, direcionando-as para o reequilíbrio e bem-estar. Se acorda triste, levanta da cama com uma certa tristeza, o que você deve fazer? Dá tristeza embora, orar e dizer, vai embora que esse corpo não te pertence. Isso mesmo, fazer uma oração, meditar, ouvir alguma música, fazer uma leitura do Evangelho, uma mensagem edificante e mudar a sintonia. Por isso que depende exclusivamente de nós. Por isso, Evangelho, que mudar dá tanto trabalho. Né? Dá. É muito mais fácil você se acomodar na dor. Caminha para a porta larga que é mais fácil. Porque mudar dá trabalho. Não depende da gente só. Só da gente. É complicado. E diariamente temos desafios para essa mudança. Diariamente. Peixoto diz que as doenças convidam ao seu equilíbrio. Das emoções, a parte emocional. É normal sentir tristeza, raiva. É normal. A gente pode mudar a tristeza no momento, a alegria. Correto? As limitações e facilidades morais. As limitações convidam a quem? A fazer reflexões sobre a vida. Se pudesse ter tudo, como é que estaríamos? As limitações, quanto físicas ou morais, é para o nosso bem. Recomposição espiritual. O que isso aqui quer dizer? Em uma da minha existência, eu fiz muito mal a muitas pessoas. E ficou gravada onde? E essa chaga, em algum momento, essa ferida, ou várias feridas, em algum momento, ela vai aparecer no corpo físico, me convidando ao equilíbrio. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Consolador fala assim: quanto mais o corpo físico sofre, mais a alma se purifica. Esse sofrer tem que ser através da resignação, não da lamentação, do questionamento. Para que estou passando por tal sofrimento, por tal doença, por tal deficiência? Para quê? Qual o convite que Deus está me fazendo? Para vivenciar o amor, mesmo diante das limitações. Reparar. Principalmente o alto amor, né, Ida? Isso mesmo, o alto amor. A reparação é reparar algo que você fez em existências anteriores, ou nessa mesmo, que muitas vezes o que a gente faz, além de trazer as dívidas, a gente acumula mais. E Deus é tão amoroso que não dá o pacote assim por completo, não. Paciência, meu filho. A cada nova existência lá no corpo físico, a cada nova reencarnação, vai pagando aos poucos. Só não passa, mas deve. Porém, a gente acaba fazendo muitas vezes. Reabilitação da consciência. A consciência com culpa, o rancor, a sede de vingança, ela está em paz? A autoculpa, a nossa consciência fica em paz? Não fica. Aquele ser querido que você deixou lá do outro lado da vida, ou ele partiu de você, você tem a oportunidade de pedir perdão, como é que está a sua consciência? E aí vai lembrar uma situação que aconteceu comigo, minha mãe desencarnou, me senti culpada por algumas coisas. Lá na Coben eles falaram assim: a vida continua. Eu ainda nem tinha tanto, eu não conhecia nada da doutrina, eu era católica. A vida continua. Chego em casa, faço uma oração, leio uma mensagem, pense na sua mãe. E foi isso que eu fiz. Pensei, fiz oração e eu senti a sensação de um beijo no rosto, um abraço, uma pintura em volta dos meus braços. E aí não tive mais dúvida nenhuma. Entrei na doutrina e até hoje estou, graças a Deus. Recebi o consolo da consciência e ficou em paz. Restauração da harmonia. Porque se a gente está em desequilíbrio, não estamos em harmonia. Então, observe que o desequilíbrio, as doenças que acontecem conosco, nos convida a N questões que precisam resolver conosco mesmo e com o outro.
Sublimação do sentimento. Trabalhar nossas virtudes, desenvolver nossas virtudes, a amorosidade, a serenidade, a paz. São tantas coisas, mas vamos devagar. E aí a Bíblia diz o seguinte: a saúde do espírito dá-se pelo motivo da espiritualidade e da religiosidade. É boa tua menina, fazendo oração, independente da religião que você escolher, você vai se reconectar, se religar, se ligar a Deus, fazer oração, seguir as leis daquela igreja, vai mudar sua conduta, vai ser uma pessoa de bem, quando você realmente entende o significado daquela religião, como viver como Jesus viveu, respeitando o próximo, amando. E a questão do lado espiritual, aqui ainda é muito mais profundo. Você vai se conectar com Deus mais ainda. Você vai entender que em qualquer lugar você pode falar com Ele. Em qualquer lugar. Vai entender que a dor não é um castigo. Vai entender o que Jesus nos disse há mais de 2 anos atrás: há muitas moradas na casa do nosso Pai. Muitas. Que a vida continua. Fazer esforço, fazer sua reforma moral, trabalhar suas virtudes. As imperfeições que ainda carregamos faz parte do nosso processo evolutivo. Em algum momento vão deixar de existir, vamos seguir Jesus em algum momento. É algo muito mais profundo. E unido um ao outro, melhor ainda. No livro Dicionário da Luz, André Luiz: desde a razão da mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo essas regras de bem viver. O que foi necessário? Lembra que eu falei no começo? A lei de Deus está gravada onde? Nossa consciência. A vontade de fazer um cantinho para entrar e conversar com Deus já estava ali em nós. Mas o Pentateuco diz assim: somos filhos de Deus em crescimento. Assim como a gente tem um filho, nasce. É a paciência de esperar passar os primeiros dias até que o bebê nunca vai se desenvolver. Passa-se um mês e já está ali sorrindo. Antes agora, você está um pouco mais avançada. Ter paciência com o crescimento de nossos filhos. Cada fase é uma fase. Assim é a nossa vida, a nossa existência. Estamos em crescimento. Tenhamos paciência conosco mesmo. Esse é Jesus. Mestre Jesus. Nosso modelo, nosso guia, nosso mestre. E a lei nos diz o seguinte: que devemos seguir Jesus como aprendiz. Aprender com o mestre. Não tem outro. É ele aqui. Que convida toda a humanidade a trabalhar o amor. A trabalhar a humildade e a caridade. Eliminando assim, pouco a pouco, o orgulho e o egoísmo. Jesus, modelo de perfeição moral. Que é o exemplo, quando se respondeu, Jesus. É a expressão mais pura da lei do Senhor. Já foi bem claro para todos nós que não existe outro. Ele é o exemplo que todos nós, independente da religião, devemos seguir. Praticar os seus ensinamentos. E a lei vai mais profundo sobre essa questão. Jesus é o nosso mestre. E como aprendiz, devemos segui-lo. Jesus é o nosso modelo supremo. Para vocês perceberem o quanto a livro está em conexão com a espiritualidade, né? Com nossos irmãos. Sou eu. Tá saindo. Aí. Jesus. Água. Alô? Alô? Aí. Vai falando um pouquinho mais alto. E aí a Livros, como essa palavra de Jesus, ele traz nesse livro dele, fala assim: vinde a mim, todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Quem é que não passa por algum momento de aflição na vida ou se sente sobrecarregado? Quem de nós não se sente assim? E aí a Bíblia diz o seguinte, que devemos, o vinde a mim significa ir a Ele, ir a Jesus e ir ao amor. Jesus, quando passava entre nós, aquele marido puro de amor, contagiava a todos que estavam receptivos e aqueles que não estavam também sentiam. Há algo diferente nesse homem que passa por nós. É desenvolver o amor por nós, pelo próximo, com Deus, com todos. Mas não é o amor egoísta, é o amor que ama a todos igualmente, sem preconceito, incondicional, sem cobrança, como Deus nos ama. Estamos nesse caminhar ainda, lentamente, mas estamos chegando lá. Tomai sobre vós o meu jugo. Que jugo é esse? Ali fala a questão do jugo do amor. Joana vem e fala assim, ó, é carregar o compromisso, nos aprimorar, através da prática do amor incondicional. Não tem outro. O jugo não é algo pesado, não é algo muito leve, muito suave, muito tranquilo, que é o amor. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Que descanso será esse que Jesus está falando? É onde estamos livres das dores e do sofrimento, ao exercitar os seus ensinamentos como verdadeiros aprendizes. Ser manso de coração, como propõe Jesus, nos conecta com os sentimentos, com as nossas virtudes latentes em nós. Pois Jesus nos indicou 3 remédios de larga eficácia para enfermidades, que uma vez utilizados, promoverão uma faxina interior capaz de restaurar a saúde. E muitas vezes, quando a gente não se cura nessa tua existência, a cura está ocorrendo no corpo espiritual. E você vai ter uma próxima reencarnação, mas muito mais leve do que essa. Não vai vir, provavelmente não vai nem com nenhuma doença. Se vier aquela que tomou medicamento, passou, quantas pessoas reencarnam? Passa a vida toda, não tem quase nada. Porque ela plantou encarnações anteriores. São esses 3, ó, perdão, fé e amor. É que todos nós precisamos exercitar diariamente, a humanidade toda, todos. A guerra vai acabar através do quê? Do perdão, do amor, da fé, uns nos outros. A família será mais unida na prática do perdão, da fé e do amor. Quem disse isso? Alguém já leu esse livro? Um médico chamado Jesus, de José Carlos de Luca. É excelente livro. E aí somos nós aprendizes. Precisamos estudar e muito. No tempo que Jesus veio, Mateus estava lá escrevendo. Então a dificuldade, quem tinha boa memória estava memorizando tudo que ele estava falando, internalizando, tentando colocar em prática. Graças a Deus tinha alguém muito inteligente anotando tudo. Foi escrevendo e hoje está tudo aí prontinho pra gente. Na internet, nas livrarias, você comprar as obras do Evangelho de Jesus e estudar. Ele diz aqui que a conquista da saúde espiritual ela ocorre como aprendizes do Cristo. Qual será esse aprender? Será que é um aprender simplesmente só ler? Você vai ler, ponto final, acabou. Você é um ótimo aprendiz. Conforme nos convida Jesus, a ignorância deve ser substituída com... Que ignorância é essa que eu falei lá no começo? Vocês lembram? Lembra da ignorância que eu falei? Nós somos criados simples e ignorantes, mas dotados de capacidade para tudo conhecer, aprender, experimentar e evoluir. E dotados de livre-arbítrio, certo? Então essa ignorância nossa vai sendo desenvolvida através do conhecimento, vai deixando de ser ignorante e vai aprendendo a ser uma pessoa instruída, uma pessoa de conhecimento e sabedoria. Para isso você precisa estudar, internalizar, sentir sua alma o ensinamento de Jesus. Quando a gente lê algo, se qualquer mensagem que a gente lê, por exemplo, é edificante, nossa, vai chegar, vamos fazer isso aqui. Você sente na sua alma, chega bem aquelas lágrimas nos olhos. E você tem aquele interesse profundo de se modificar. Somente com uma frasezinha, imagina estudando todo o Evangelho de Jesus vivenciando.
Lógico, Ivanei, não vai ser agora, mas a vida assim tão completa. Ótimo. Se a gente conseguir 50% nessa, melhor ainda, né? Mas vamos. Então, vai ser substituída com suavidade, leveza, compaixão. Não é pena não, tem compaixão. Amor pelo outro. E pelo aprendizado. Nós só vamos passar em algum concurso, ou quem está estudando em provas, se estudar, compreender, internalizar, sentir, ter aquela compreensão profunda para tirar nota 10. Gera compreensão das dificuldades que ainda trazemos, bem como a dos outros. Então veja aí a importância, cada um de nós, firme vontade, nos tornarmos, que ainda não é, ser aprendiz do Mestre Jesus, independente da religião. E dentro do Espiritismo ainda é muito mais profundo. O exercício das virtudes, mansidão, aceitação proativa que ele fala aqui. Não é só aceitar ou aceitar, é só aceitar quem dá compreensão, compaixão, como foi falado, para ficar firme na nossa mente, ajudará o aprendiz a trabalhar os sentimentos de revolta que ainda trazemos, sim ou não? Trazemos aí. Em algum momento, o dia que se revolta com qualquer coisa pequena, imagina. Aí Jesus nos convida a ver a mansidão, a acalmar os pensamentos, as emoções, a pensar no Mestre. Se fosse Jesus no meu lugar, como é que ele ia reagir? Jesus, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Significa, ele integrou o saber e o sentir inteiramente. Continuando. Virtude bem exemplificada por Jesus. A humildade. Entender todos nós, entender e compreender que todos somos irmãos, todos, e devemos nos ajudar uns aos outros. Um dia chegaremos a esse ponto da humanidade inteira. Já estamos nesse caminhar, graças a Deus. Estamos preocupando com o próximo, procurando ajudar o próximo. Como aprendizes, precisam viver o saber, o sentir e vivenciar. Não é só ler ponto final e acabou, não. Estudar e tomar conhecimento. É fruto do pensar. Você lê, faz uma reflexão, faz outra, analisa profundamente, procura saber de outras pessoas, quando estiver com dúvida. Quando a gente estuda no Espiritismo, estuda em grupo, cada um compartilha suas dúvidas, aprendizados, e quem está ali nos inspirando, nos auxiliando, Jesus também está. Não pense que ele está longe, não. Sempre está conosco, estamos voltados a esse propósito de aprendermos. Sentir com o coração. Eu já falei, e vivenciar bem logo após o sentir. Você não vai conseguir viver algo sem sentir. Vai fazer só por fazer. É preciso sentir. Você pode fazer um bolo com todas as instruções, mas se não tivesse além da sua vontade verdadeira de fazer, com toda a energia de amor, o bolo vai sair um bolo só lá. E quando a gente vai entender o que é sentir verdadeiramente fazer um bolo, até hoje meu bolo só sai só lá. Vai chegar o momento que você vai acertar, entender como é que faz aquela receita perfeitinha. Assim é com os ensinamentos do Mestre, assim é como nós aprendemos. Vai sentindo o íntimo da nossa alma, tomar conhecimento, vai pensando, analisando, vai sentindo no seu coração e vai vivenciando. Aí chega o irmão que é muito difícil com você no ambiente de trabalho, você vai lembrar do quê? Você já sentiu ao estudar o Evangelho de Jesus. Em vez de ser agressivo com ele, vai escutar com paciência e amorosidade, vai responder na paciência, sem discussão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade será essa? A sua é a verdade que conduz a vida, à plenitude, ao armazenamento de sabedoria e de amor. João
Sem essa verdade aqui, tudo que Jesus nos trouxe, sem esses ensinamentos todos, a gente não vai conseguir. Ele é o caminho, a verdade, não tem para onde correr. A reencarnação é o aprendiz. Durante as reencarnações, as existências anteriores, como aprendiz, porque não para, você continua nessa, a próxima, até que um dia você não vai mais precisar ser aprendiz, se tornar um mestre como Jesus. O caminho é longo, mas não desista. E durante as encarnações, a gente vem fazer o quê? Reparar, vem amar, se aperfeiçoar, desenvolver as virtudes latentes em cada um de nós. Dá para ver a imagem aí? Vamos dizer assim que é só quinta existência. Algo você fez aqui de negativo, ficou pendente. Foi passando até a atual. Você precisa resolver essa pendência. Então, sem a reencarnação, ninguém lograria o triunfo sobre as próprias más paixões. Não tem para onde correr. A reencarnação é bênção que faculta a reparação dos erros. Sem ela, o mundo acabou. A vida continua. Quem disse isso? Jesus com todas as letras. Há várias moradas na casa de meu Pai, de nosso Pai. Existem várias moradas. Tem. Você pode reencarnar aqui várias, milhares aqui, e para outro planeta, vai depender de você. Muitos estão perdendo a oportunidade, jogando fora, não vão mais reencarnar aqui no planeta, para outro muito mais inferior à Terra. A reencarnação propicia o crescimento moral, mediante o dever retamente exercido. Se você não fizer sua parte, já sabe, somos cada um de nós responsável pelas suas próprias escolhas. E assim somos nós. E a Bíblia diz o seguinte, Joana fala a mesma coisa, é o que a Bíblia fala. O ser é o Senhor do seu destino, não é Deus. Deus nos destinou a fatalidade, que é a perfeição absoluta. Um dia, a perfeição de Jesus. Não a perfeição de Deus, a perfeição de Jesus. Lembra que Jesus falou? Vós sois deuses, podeis fazer muito mais do que eu faço aqui. A gente pode fazer muito mais do que Ele. Para isso, precisamos tornar seres mais purificados. Toda vez que erra, repete a experiência até corrigi-la. Provação. Na escola é assim? Errou, perdeu, recuperação. E se perder de novo, vai repetir o ano. Mas agora não está nem essa imagem, né? Com Deus não funciona dessa forma não, viu? Graças a Deus não funciona não. Não tem aprovação instantânea, automática. Pois é, né, Tânia? A aprovação é a luta que ensina ao discípulo rebelde a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Quando chega aqui, a gente quer fazer o que ninguém quer entender. Se não for alguns freios colocados em nós, vamos nos perder de novo. A expiação é um processo de reeducação pela dor, já que nos afastamos da educação pelo amor. A escolha é nossa. A expiação é imposta ao malfeitor que comete um crime. Explica Emmanuel, no livro Consolador. Qual a expiação você vai passar? Você cometeu um crime ou diversos crimes. Pode vir por toda a privação dos movimentos do corpo físico. O sofrimento surge quando o ser que está expiando se revela contra a dor. Vale uma ressalva aqui que nem todo aquele que reencarna com certa deficiência ou uma doença muito grave quer dizer que ele cometeu um crime. Possa ser que aquele ser é um ser muito mais elevado do que nós. E vem para a família aprender a ser mais amorosos uns com os outros. Trabalhar as virtudes da paciência, da humildade. E aquele ser que com renúncia e com amor pela família. São todos os casos? Não. Então temos que saber a história de cada um. A expiação mobiliza a pessoa em um determinado estado.
com algumas propostas, dentre as quais a preservação da própria criatura e para aprendermos a valorizar o estado de saúde. Se come demais, bebe demais, fuma, faz um estrago com a sua vida. O resultado vai ser para a próxima. Começa nessa, e na próxima continua. Aí vem o lance de pulmão, porque fumou um. Então a escolha é nossa, sempre. E um exemplo muito interessante, riquíssimo, que vocês podem pesquisar no YouTube e baixar a história lá completa no Google também. Jerônimo Mendonça. Resumo: paralisado em uma cama ortopédica por mais de 30 anos. Imobilizado pela enfermidade e ainda cego. E estava passando com a expiação. Os olhos utilizados para fazer enxergar tantas coisas más, agora só viam o mundo espiritual. Isso foi uma existência dele, que ele fez essas coisas aqui. Não tem como saber qual foi. Aprisionar pessoas no próprio corpo. Tinha agora a prisão que merecia. Ele passou por tudo isso, com todas as privações, questionando a Deus. Falou muito bem, amorosamente, de quem? Jesus, da vida. A plena conexão com o mundo espiritual, todo sentido bem aguçado em conexão com os espíritos bondosos. Então, a inspiração comigo ser a refletir pelas ações equivocadas, a reabilitação, a almejar um estado melhor, a amadurecer, a valorização da vida, educar-se pela dor com resignação, sem reclamar. Mas para quê? O que é que eu preciso aprender? Sou uma pessoa muito humilde, e a Deus permite essa pessoa muito mais humilde, muito mais doce para os outros. Ao retorno do caminho correto da vida, a essência do amor. Aceitarmos com resignação e como aprendiz as provações e expiações, pois elas nos proporcionam a retificar, amar e evoluir. Sempre vamos estar evoluindo, vai depender de nós, se não ficar estacionados. Assim, no Evangelho do Espiritismo, a expiação serve sempre de prova. Observe a diferença. Mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, ou seja, estamos imperfeitos. A caminho da perfeição. Porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. A exemplo de quem? Jesus. 100% virtudes. Aí, essa parte que você falou, desculpa eu interromper. Essa parte que você passou nos mostra que não somos vítimas. Isso. Então, provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade. Então, Correto. precisamos melhorar, então vamos ter realmente que passar pelas provas. Aproveitar a situação, isso, aproveitar o que está se passando e evoluir. Não ficar ali reclamando, não. Faça o seu melhor. O amor é a primeira opção de evolução. Sempre vai ser. A escolha, porém, é nossa. Por isso que eu estou repetindo. Deus sempre nos convocará, primeiramente, a educação pelo amor. Alívio, segura. Trazemos recursos necessários para vencer as dificuldades. Eu não tenho essa capacidade, não. Consulte sua consciência. Elas são resultados do abuso que cometeram em existências anteriores. As dificuldades que ficam nesta atual. Se usarmos recursos para a nossa evolução, essas dificuldades serão suavizadas pela fé, esperança, fé e esperança andam juntas, confiança no porvir. Dias melhores virão. Vai depender do que você vai estar fazendo. A sua sintonia, a sua vibração, os seus pensamentos. Pensamento é poder, é energia. E quem gera essa energia? Só Deus cria. Quem gera somos nós. Nós geramos as energias que estão aqui. Eu tenho o poder de gerar energias negativas e positivas. Depende de mim, de que forma eu vou canalizar. Posso estar com raiva? Posso. Eu vou fazer uma raiva no momento que eu estou sentindo. Respirar fundo, analisar o que está se passando no momento, fazer uma breve oração no pensamento. Se não consegue, bebe água. Se quiser beber um litro de água, bebendo até se acalmar. De que forma vai canalizar a raiva que está dentro de você? Amor. A essência
cultiva o sentimento de aprendiz é do amor. Jesus nos convida a citar o amor. Ele não nos convida a citar outra coisa no mundo, gente. É o amor. O seu desenvolvimento funciona a saúde espiritual. Sem amor, não tem como ter saúde. Deus nos criou com o gênero do amor. E todas as virtudes são filhas do amor. Portanto, desenvolver as virtudes, iniciaremos no amor. Grave isso, não foi fala minha não, está lá no Evangelho. Todas as virtudes são filhas do amor. Todas. O amor unifica a multidão de pecados, como acentuou Jesus, com a sua psicoterapia positiva. Possa seguir essa existência, você faz o bem tão imenso, ama tanto, e anula muitas questões passadas em outras existências. O amor é o bem eterno que sobrepaira em todas as situações, apontando rumos e abrindo espaços para a realização da felicidade total. Observe que os espíritos, volta a ler aqui, não faz convite a exercitar o amor. E a dor somos nós que escolhemos passar por ela. Então, o que eu vou fazer nessa atual, para a próxima, passar por tanto sofrimento e dificuldades e problemas? Como aprendizes do Cristo, conquistaremos o amor. Não tem outro caminho. Tem que seguir com Jesus. Para finalizar, e através da conquista do amor, que poderemos fazer a nossa luz íntima ou interior brilhar. É o amor. Não tem outro. Poderia falar muito mais coisas, porém, seria uma palestra, né? Eu não sei passar uma música. Até 8h15, né? Vou passar a primeira parte. Agradeço a todos vocês, os erros aqui são meus, assim como todos os espíritos. Só 5 minutos para não estar ligada aqui, viu? Dá para vocês ouvirem? Conhece? É 6 minutos, vai passar todo mundo. Agradeço a todos vocês, a casa pelo convite, pela confiança.
temos que te agradecer por mais uma vez trazer para nós, né, um tema que é proposto com tanto carinho, com tanta competência no estudo, né, para passar para as pessoas, e que nós possamos, que seja para nós um momento em que possamos levar para as nossas reflexões. O que é que podemos fazer para ter saúde espiritual? Tá? Em consequência disso, tem saúde física. Né? Então, gratidão, viu? Que Deus te abençoe sempre, que você possa vir muitas e muitas outras vezes para essa conteúdo, viu? Parabéns. Gratidão. Então, vamos encerrar a nossa doutrinária de hoje, lembrando para os nossos amigos presentes que após esse primeiro momento, teremos um segundo momento com a fluidoterapia, com o magnetismo. As pessoas que quiserem participar podem guardar após o término. E eu convido você para encerrar esse momento da nossa festa de agradecimento. Falamos tanto dele aqui hoje e sempre em nossas vidas, Jesus. Continuando a falar do Mestre nessa oração final, traga a imagem do Mestre em sua mente. Mentalize o sorriso do Mestre, olhando para você, sorrindo com muito amor, te envolvendo em energias de amor, te abraçando e dizendo: meu irmão, estou contigo. Ele está sempre com cada um de nós. Basta pensar sempre em Jesus. Amado Mestre, queremos agradecer por ter vindo à Terra, por ter caminhado com cada um de nós, por ter deixado tantos exemplos e ensinamentos vivos em nossa consciência de aprendiz. Queremos, Mestre, sempre caminhar contigo e aprendermos a ser cada dia um pouco melhor do que hoje. Mestre Jesus, com teu amor, com tua luz, envolver a cada irmão encarnado e desencarnados na tua energia sublime de amor. E que todos os corações no planeta Terra em sofrimento sintam-se envolvidos nessas energias sublimes que descem sobre todos nós, nos auxiliando no nosso caminhar, a sairmos daqui com o pensamento mais voltado a Deus, a viver suas leis, a praticá-las conosco mesmo e com o próximo, exercitando assim o amor que está latente em cada um de nós, que se desenvolve e cresce como a linda rosa, sempre com perfume, com essência, que vai se expandindo por onde passarmos. O amor sempre vai nos convidar a vivenciar uma vida mais leve. Então, Mestre, nossa eterna gratidão por continuar vivendo conosco espiritualmente, por nos convidar a caminhar contigo nessa seara de amor e luz e libertação. Que possamos retornar nossos lares com o coração repleto de gratidão, dizendo: Deus, Senhor, Criador do Universo, nossa eterna gratidão, Pai amado, por ter nos criado com tanto amor, com tanta luz, e por estar presente em cada um de nós eternamente. Gratidão, Senhor, que assim seja. Depois desta prece de agradecimento, chegamos ao final da primeira parte do nosso trabalho de hoje, com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. Você que ficou até aqui conosco, inscreva-se em nosso canal, compartilhe, dê seu like, nos ajude na divulgação da doutrina espírita. E que Jesus nos conceda uma boa noite.